Olá a todos e todas, eu me chamo Mariana Tambellini Faustino e eu estou muito feliz de apresentar este trabalho no Congresso Internacional Educação, Ambiente e Desenvolvimento. Bom, este trabalho, intitulado A Conscientização e os Círculos de Cultura de Paulo Freire na Educação Ambiental, Aproximações e Experiências, foi feito numa parceria entre eu, Mariana, a Karina, Ambrósio Claro e a Rosana Louro Ferreira Silva, nossa orientadora na Universidade de São Paulo, no Brasil. Bom, um pouquinho do contexto da pesquisa. Então, essa pesquisa foi desenvolvida dentro do grupo de pesquisa em educação ambiental e formação de educadores, que fica situado no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Brasil. Aqui eu trouxe uma foto de alguns dos integrantes do grupo e a outra foto é do prédio lá onde a gente trabalha. Bom, o objetivo deste trabalho foi então articular esses princípios de uma educação ambiental com elementos importantes da obra de Paulo Freire, que no caso é a conscientização e a metodologia, o método de círculos de cultura, tá bom? De uma maneira bem rápida, o que a gente entende por uma educação ambiental, trouxemos aqui um trecho da professora Lucy Sauvé, que diz que uma educação ambiental, então, que visa contribuir para a formação de uma cidadania consciente da relação entre sociedade e natureza. Uma cidadania crítica, criativa, engajada, competente e que busca participar nos debates públicos e na transformação das políticas e práticas ecossociais. Então, dentre as pesquisas que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa, que eu estou aqui representando, buscamos sempre essa vertente mais crítica dessa educação ambiental, sempre incluir a dimensão política, de todas as problemáticas e questões socioambientais. Então, essa citação da Sauvé representa bem aquilo que a gente entende por educação ambiental. E aí, então, chegamos na questão da conscientização e trouxemos também um trecho de Paulo Freire que justamente vai, então, mostrar os indícios, as diferenças entre aquela consciência que ele chama de ingênua para uma consciência crítica. E quando isso acontece? Quando que um sujeito, então, passa a possuir uma consciência crítica, que o tempo inteiro, na verdade, está aí em remodelamento, Acontece, então, quando esse sujeito ele passa a se perceber no mundo. Paulo Freire vai muito falar sobre sujeitos emergirem daquela sociedade, aquela situação que está por muitas vezes o oprimindo, Então, quando um sujeito passa a emergir deste contexto de opressão, ele começa a entender e então justamente enxergar aquele meio em que vive de uma maneira mais crítica, possuindo então uma consciência daquilo, Bom, e aí, dando continuidade ao terceiro ponto, que a gente vem discutir, é os círculos de cultura. Então, é um método que, na verdade, está muito aí relacionado com a conscientização de Paulo Freire. Então, este método nada mais é do que justamente um método horizontal, no qual as pessoas ali em círculo podem discutir e conversar, e a partir desse diálogo, desta interação, justamente construir ali a cultura, Esse método foi muito aplicado para a alfabetização de adultos, por Paulo Freire. E aí então, a proposta do nosso trabalho é justamente entender, ver como a gente pode fazer esse método juntamente com a educação ambiental. Outro trecho que a gente traz aqui de Paulo Freire também é que justamente a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que ele quis dizer? A gente, antes, o mais importante ali é a gente tentar ler esse mundo, ver a situação que rodeia as pessoas que estão ali envolvidas, as pessoas que estão ali, então, neste método, ou ali para aprender, Muito mais importante as pessoas terem essa noção da realidade em que vivem do que meramente fazer repetições de palavra. No caso, quando a gente está levando em consideração os círculos de cultura para a alfabetização. A partir desse momento, quando as pessoas começam a justamente fazer a leitura desse mundo, fica muito mais fácil aprenderem as palavras.
Portanto, o que a gente vê no estudo teórico dessas 3 áreas, né, da conscientização, da educação ambiental e dos círculos de cultura, Paulo Freire, então, trazendo a conscientização e os círculos de cultura, e a gente fazendo esse link com a educação ambiental, a gente percebe que está tudo muito bem interligado, uma vez que todos ali estão buscando objetivos muito semelhantes, que é a tomada de consciência crítica, né, um maior engajamento e participação, sujeitos menos ingênuos, então uma maior participação e emancipação desses sujeitos e empoderamento e autonomia, né? E aí, nessa segunda etapa da minha apresentação, não quero me alongar muito, a gente vai trazer então alguns exemplos, né, de como a gente aplicou essa metodologia, né, esses referenciais de Paulo Freire em práticas de educação ambiental. Então, a primeira que a gente traz aqui é uma formação continuada de professores, que aconteceu, na verdade, foram 5 oficinas que aconteceram durante os anos de 2016 e 2017. O foco, o alvo, né, eram professores da rede pública da educação básica do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e professores que eram do ensino fundamental, ciclo 2 e ensino médio. Né? Ensino fundamental 2, ciclo 2 seria alunos de 11 a 14 anos e ensino médio de 14, 15, 16, 17 anos, tá bom? Então, qual que era o tema dessa formação, né? Durante esses 5 encontros, essas 5 oficinas, a gente falou de educação ambiental e de alfabetização midiática. Mas, aonde entrou então a conscientização? Um dos objetivos da pesquisa que a gente fez juntamente com os dados que foram coletados nessa formação de professores era identificar e caracterizar quais eram os indícios de uma tomada de consciência crítica por esses professores ao longo do processo formativo que se deu aí os 5 encontros, as 5 oficinas. Então, de uma maneira bastante resumida, o que a gente pode dizer é que durante essa formação desses professores, ficou muito nítido como esses professores se perceberam inacabados. Então a gente traz um outro conceito de Paulo Freire, que é o inacabamento do ser. Então quer dizer, mesmo aqueles professores que já estavam ali com uma carreira bastante concluída, né, com bastante concreta de docente, mesmo esses professores com 28 anos, às vezes, de prática, ainda se viam incompletos, no sentido de que ainda tinham muito a aprender. Então, estavam ali num espaço de diálogo com outros professores, inclusive com a formadora, no caso, também num sentido horizontal, onde todos ali poderiam discutir e aprender. Também percebemos que, em relação à educação ambiental, foram tomadas consciência crítica, principalmente em relação à ruptura com práticas de senso comum, quando a gente está trabalhando questões da educação ambiental. E também na complexidade dessa relação ser humano-ambiente. Muitos professores, durante as discussões, justamente mencionavam que a gente, né, nós fazemos parte, nós seres humanos fazem parte desse meio, e aí vinham muitas críticas, por exemplo, para muitas abordagens, quando a gente se vê fora, né, desse meio que todos ali estão interagindo. E como eu mencionei no slide anterior, a gente também trabalhou a questão da alfabetização midiática. Então, em relação à mídia, foi discutido muito a questão dos discursos ali das mídias, né, as tendenciosidades, o porquê que as mídias às vezes estavam abordando uma temática ambiental daquela maneira e não de outra. Então, esse foi um outro ponto que a gente achou interessante apontar aqui. E por fim, o que talvez tenha sido o resultado mais rico foi em relação à tomada de consciência com as próprias práticas, né? As próprias concepções de educação ambiental, por exemplo. Então, muitos professores ali perceberam que ainda trabalhavam uma concepção de educação ambiental mais ingênua, se a gente pode dizer assim, sem trazer tanta criticidade, né, a essas práticas, sem questionar tanto e fazer os alunos se questionarem, né? E também sobre a própria identidade docente. Então, a gente também trabalhou um pouco com saberes docentes, quer dizer, foi uma pesquisa que é bastante rica, infelizmente não dá para falar todos os conteúdos aqui, mas que a gente conseguiu ver, então, um potencial muito grande de trabalhar a temática de consciência, de tomada de consciência crítica, juntamente vinculada à questão da educação ambiental em contexto de formação de professores.
Um segundo exemplo que a gente também traz e mostra nesse nosso trabalho é justamente o Círculo de Cultura com as escolas sustentáveis, né? Então aqui trazemos uma referência, né, uma citação de Brandão que diz que então o círculo de cultura ele é algo vivo que se faz e refaz enquanto se usa. O próprio Paulo Freire dizia, né, que tudo ali, aquilo que ele estava falando, era importante que a gente fizesse releituras e justamente readequasse e que todos ali os ensinamentos pudessem então evoluir. Então é isso que a gente percebe, que a gente buscou fazer foi justamente trazer esses círculos de cultura para um contexto de uma escola de uma rede de escolas públicas também do estado, do município de São Paulo, no qual os alunos ali de ciclo 2, como eu comentei, de 11 a 14 anos, eles desenvolvem trabalhos autorais ao longo dos 3 últimos anos desse ciclo de escola. E aí, durante este trabalho, né, de trabalhos autorais, desenvolver justamente os círculos de cultura com esses alunos para que eles possam ter um momento, né, de diálogo e debater ali as questões relacionadas ao meio ambiente para justamente voltar o objetivo, um dos objetivos desses trabalhos seria uma possível intervenção aí na sociedade, naquele ambiente que eles estão, na realidade que eles vivem, né? O processo todo, então, está baseado em pensar escolas sustentáveis. A gente traz aqui a nossa definição do que a gente está entendendo por escolas sustentáveis e justamente existe essa articulação bastante forte neste projeto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ok? Bom, para finalizar, né, o tempo é muito curto, a gente espera no nosso trabalho final, no nosso trabalho escrito, conseguir, né, mostrar mais elementos desses trabalhos, conseguir aprofundar mais a nossa discussão, mas Paulo Freire então se faz presente hoje em dia, sempre, né, e ainda preciso estar presente. A gente enfatiza muito a importância de revivermos, né, e reelaborarmos práticas e ideais disseminados por ele, né, em décadas passadas, para uma sociedade de hoje em dia que ainda carece de transformação, emancipação e criticidade. Né? A gente agradece, então, o grupo de pesquisa, as agências financiadoras dos trabalhos, né? O nosso grupo, o Instituto, a Universidade de São Paulo e o programa de pós-graduação, onde estamos inseridas, né? No qual estamos inseridas. O Congresso, muito obrigada pela participação, pela sugestão e diálogo que a gente vai ter agora. E meu e-mail tá aí, mariana.tambelina@gmail.com, qualquer coisa, fico à disposição. Muito obrigada.